Graça e paz. Vamos abrir a palavra em Jeremias. Jeremias capítulo 32, versos 38 ao 40. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhe darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem, e o bem de seus filhos depois dele. E farei com ele uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhe o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32, o verso 40. Para que nunca se apartem de mim. Vamos pensar esta frase: para que nunca se apartem de mim. Isto é graça. É Deus operando em nosso favor. Deus sabe que ninguém tem esse recurso para não se apartar dele. O ser humano não tem esse recurso. Para que nunca se apartem de mim. É o que Deus quer trabalhar em nós no pacto da graça. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. É Deus que faz. O que Deus está dizendo que faria? Uma aliança eterna. Um pacto com o ser humano, com o homem. Pacto da graça, onde o próprio Deus se encarna, morre e ressuscita para salvar todos aqueles que Ele, por sua graça, decidiu salvar. É o pacto do Novo Testamento pelo sangue de Jesus Cristo derramado por nós na cruz. Pacto lavrado, escrito pelo sangue de Jesus Cristo derramado por nós na cruz. É um pacto eterno. É o pacto da graça. E Deus começa criando para si um povo. Nós estamos seguindo esta frase: para que nunca se apartem de mim. É o resultado da obra da graça de Deus no nosso coração, em nosso favor. A graça de Deus operando em nosso favor. Porque se a graça de Deus não operar, esse nunca se aparte de mim não vai acontecer. É preciso que a graça de Deus opere. Deus viu que o homem não conseguiria. Deus sabe que o homem não consegue. No pacto da lei, o homem não consegue.
O homem não tem natureza para obedecer. Então Deus apresenta o seu pacto, o pacto da graça. A graça de Deus é antes de qualquer coisa e continua depois. Então, irmãos, aqui está algo muito precioso. E para que realmente aconteça esse nunca se apartem de Deus, Deus tomou algumas providências que Ele tomou pela graça, pelo pacto da graça, pela aliança eterna que Ele fez com o homem. Os irmãos ouviram que a palavra nos disse que Deus dizendo: eu farei uma aliança eterna com eles. Uma aliança de não deixar de fazer o bem para eles, e também uma aliança que resulte nisto: nunca se apartem de mim. E Deus começa então criando para si um povo. Jeremias 32, o versículo 38, vamos ouvir novamente. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. Em primeiro lugar, vocês vão ser meus. E é na base do sacrifício de Cristo que entrou a condição de ser de Deus. É na base do sacrifício de Cristo que entrou o direito de povo de Deus, de ser povo de Deus. E Deus, o nosso Deus e Salvador e Senhor. Tito 2,14, se quiser ler aí, Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2,14. O que é iniquidade? A palavra de Deus nos dá uma pista do que é a iniquidade. No Salmo 51, verso 5, a palavra diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A iniquidade tem a ver com algo interno, com a perversidade da pessoa. Segundo esse texto aqui, irmãos, a iniquidade tem a ver com algo interno, com a perversidade da pessoa. E acontece no ventre. Eis que iniquidade fui formado. A iniquidade começa na geração da pessoa. Tem a ver com os impulsos maus e secretos do interior
do ser humano. É a fonte geradora de pecado. Iniquidade é a natureza pecaminosa, pecadora, impura e corrupta do pecador. E já vem desde o nascimento. A pessoa já nasce com essa natureza. E é dessa natureza pecadora e impura que Cristo veio nos libertar por meio da nossa morte com Ele na cruz. Jesus Cristo se deu por nós exatamente para nos remir de toda iniquidade. Isto é, não ficou nada da iniquidade em nós, porque Jesus Cristo removeu a nossa velha natureza na cruz, na morte com Ele. Porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída e assim não fôssemos mais escravos do pecado. Romanos 6,6. Eu li numa versão chamada Linguagem de Hoje. Foi traduzido aqui de uma maneira bem fácil de entender. Na versão que nós usamos aqui, a versão mais antiga, a versão boa, eu gosto de usar, diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído, e assim nós não sirvamos mais o pecado. Aqui diz: porque sabemos que a nossa velha natureza, porque homem velho é a nossa velha natureza pecadora, já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída, e assim não fôssemos mais escravos do pecado. Aqui está o resumo da obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz. Mas ela não só foi morta, o texto sagrado diz que ela foi morta com Cristo na cruz para que fosse destruída. A velha natureza, irmãos, foi crucificada com Cristo, e nessa crucificação com Cristo, ela foi destruída. É o que diz a palavra. E porque ela foi crucificada e destruída em Cristo na cruz, e porque ela foi crucificada e destruída em Cristo, nós estamos libertos do pecado e não precisamos mais viver na prática do pecado. Cristo morreu por nós, levando-nos a morrer com Ele na cruz, para nos libertar dessa velha natureza pecaminosa, impura, nos purificando para sermos dele. No texto que foi lido de Tito, lá diz o seguinte: o qual, isto é, Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Esse remir de toda iniquidade é a nossa morte com Cristo na cruz. E purificar para si. Purificar significa limpar. Estamos limpos do pecado,
purificados do pecado totalmente. Aqui diz: e purificar para si. Veja que Deus nos salvou para Ele, nos purificou para Ele. É aqui que entendemos a expressão do próprio Deus nos chamando de povo seu. Povo seu na base do sacrifício de Cristo, porque lá Ele nos purificou, nos libertou do pecado e nos libertou, nos purificou, nos separou do pecado para Ele. Agora, o que significa separar, purificar para si, para Ele? Significa, irmãos, que é para Ele morar em nós, é para Ele habitar em nós, é para Ele viver em nós. Deus vive no seu povo. Cristo é Deus que vive no seu povo. Libertos com Cristo, por meio da nossa morte com Ele na cruz, Cristo pode viver em nós a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Povo impuro, pecaminoso, corrupto e perverso não é povo de Deus. Não adianta insistir, irmãos. Povo pecaminoso, pecador, corrupto, não é povo de Deus. Por causa do seu amor, Cristo nos atraiu assim na cruz, nos identificou em seu corpo e nos fez morrer com Ele, nos libertando totalmente do pecado. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Ele é a nossa vida, Ele vive em nós. É por isso que somos povo de Deus. Esse é o povo de Deus eleito e regenerado em Cristo por Deus para ser dele. Aqui está um conceito bem lato do que é ser santo. O que é ser santo? É ser de Deus. Quando você é de Deus, você é santo. O fato de você ser de Deus já está nisto a sua santidade, a sua separação do pecado. Agora somos povo de Deus. Esse é o povo eleito, regenerado em Cristo para ser dele. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, os irmãos podem abrir a palavra para acompanhar a leitura que vai ser feita para nós, e depois eu também vou ler o texto para meditarmos nele. Primeira Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro 2, verso 9. Observe bem aqui, irmãos. Mas vós sois, não é será, é sois, já somos
nós não nos tornamos povo de Deus. É Ele que nos fez povo dele. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, porque foi Deus quem nos adquiriu na cruz, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar Cristo, as virtudes de Cristo, o que Ele é, o que Ele fez por nós. Povo santo e separado do pecado para ser do Senhor. Então, eu insisto em dizer que não é o povo perverso que está colocado como povo de Deus na palavra, mas o povo regenerado em Cristo, regenerado pela graça soberana de Deus. E esta graça soberana de Deus está expressada justamente na morte de Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo e na nossa morte com Cristo, ressurreição com Cristo, Ele em nós, vivendo a vida dele. Então, Deus começou o pacto da graça criando para si um povo. O povo de Deus ganhou de Deus um novo coração ou uma nova natureza. Tenha sempre na mente que o resultado que Deus quer chegar com você e comigo é este: para que nunca se apartem de mim. Para que nunca se apartem de mim. E Deus nos deu um coração novo, um coração puro, coração dele, a natureza dele. Jeremias 32, o verso 39. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Coração, na palavra de Deus, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Nascimento é comentado no Antigo Testamento em termos de coração, de troca de coração. Coração, nesse sentido, significa a própria vida da pessoa, a própria natureza da pessoa, porque é uma troca de natureza. A troca de coração equivale a uma troca de natureza, uma troca de vida. E o coração que Deus nos dá é o coração dele, equivale à vida de Cristo, equivale à natureza de Cristo, equivale a Cristo vivendo em nós. E quando a gente fala em regenerado, pelo menos é o que eu entendo, está falando de alguém que não valia nada, alguém que era corrupto, alguém que era devasso e que foi regenerado. Você só pode regenerar alguém que é ruim, é perverso. O coração dele me regenera. Eu sou regenerado pelo coração do Pai. Porque quando eu ganho o coração de Cristo, o coração de Cristo me traz regeneração no meu espírito, na minha alma. Eu sou regenerado pelo coração. Então eu estou chamando a atenção dos irmãos para que esse coração que nós ganhamos do Pai é o coração dele, é o coração de Jesus, é a vida de Jesus, a natureza de Jesus. Então aqui diz, irmãos, que esse povo que Deus criou
Deus deu a esse povo um coração. Aqui diz assim: e lhes darei, é graça, e lhes darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Jeremias 32, 39. Irmãos, aqui está algo precioso demais. Vejam, irmãos, e lhes darei o mesmo coração, que é o coração novo, e um só caminho, para que me temam. Quantos dias? Todos os dias. Todos os dias. Esse temor aqui não é causa, ele é resultado do coração novo que Deus nos deu. E diz mais: para o seu bem, para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E é nesse texto que eu tenho orado pelos meus filhos. Tenho 2 e tenho orado, porque é o seguinte, irmãos, eu já, nas minhas orações, converso com o Senhor: Senhor, o Senhor me deu filhos para o anticristo, para o diabo. E eu tenho orado, não sei se você concorda comigo, mas é uma questão pessoal, e eu com Deus, eu tenho orado nessa base, na base desse texto: Senhor, o Senhor me deu um novo coração para o meu próprio bem, e esse texto, que é o texto da tua palavra, me diz que para o bem dos meus filhos. Então eu tenho pedido a regeneração dos meus filhos através do novo coração, e eu tenho crido que Deus fará isso com eles por causa deste texto aqui. Ele nos dá aqui essa abertura de orar, de pedir, na base da promessa de Deus, para que Ele regenere nossos filhos. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. O coração que Deus dá ao seu povo é o novo coração. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aqui está um texto que os irmãos precisam marcar, porque aqui é novo nascimento no Antigo Testamento. Deus está fazendo uma promessa maravilhosa: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, verso 26. A figura do novo nascimento no Antigo Testamento é a troca de coração, que Deus opera pelo seu poder e graça. Na queda ficou estabelecido no homem esse coração perverso, ou natureza perversa. Por isso, Deus pretende trocar o nosso coração e dar-vos-ei um novo coração. Deus não prometeu aperfeiçoar nem remediar
o nosso velho coração perverso ou a nossa velha natureza. A sua promessa consiste em tirar de nós o coração velho e pecaminoso e substituí-lo por um novo coração e colocar em nós um novo espírito, e o próprio Espírito Santo entra em nós. É muita coisa. O coração do pecador é medonhamente depravado, tão depravado que não comporta melhoras ou reparos. Deus não faz experimentos com o homem. Deus foi categórico em afirmar: tirarei, arrancarei o coração empedernido, de pedra, maligno, pecaminoso. O Senhor não pensa em reparos, mas em tirar fora de nós esse coração e nos dar um novo coração, o seu próprio coração. Deus nos dá um novo coração. Como Deus troca o nosso coração? Nunca vi, nem ouvi dizer, nunca ouvi dizer que alguém operasse a si mesmo. Já ouviu dizer isso? Alguém já se operou? Ninguém faz isso. Nunca se ouviu dizer que alguém operasse a si mesmo, substituindo, trocando o seu coração. É necessário submeter a uma equipe de médicos competentes para procederem à retirada do coração doente e incapaz e colocar outro no lugar. E nós temos que nos submeter ao médico dos médicos, ao médico competente, Jesus Cristo, para extrair o nosso velho coração na morte com Ele, na cruz, a fim de recebermos o novo coração, a nova vida, na ressurreição com Cristo. Como Deus procedeu esta tremenda operação? O procedimento foi o seguinte: primeiro, Cristo nos colocou em seu corpo quando foi crucificado, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Foi o que Jesus disse, foi o que Ele prometeu e também cumpriu quando foi crucificado, levantado da terra na cruz. Ali na cruz, pela atração, nós fomos identificados com Cristo. Segundo, uma vez identificado no corpo de Cristo na cruz, Ele nos levou a morrer com Ele. Assim, Ele extraiu o nosso coração perverso, a nossa velha natureza, a nossa vida ímpia. Terceiro, Deus, o Pai, ao ressuscitar o seu Filho, nos ressuscitou juntamente com o seu Filho, dando-nos a sua vida, a sua natureza, o seu coração. Agora Cristo vive em nós a sua vida, a sua natureza, o seu coração. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O desejo expresso de Deus é que nós tenhamos esse novo coração que Ele tem para nos dar. É o coração de Deus em nós,
O coração de Deus em nós é Cristo vivendo em nós. Creia sua morte e ressurreição em Cristo e experimente o novo coração. E lhes darei um mesmo coração. O mesmo coração Deus deu a todos quantos foram regenerados em Cristo. O coração que você ganhou, eu ganhei. É o mesmo coração. A mesma vida que está em você está em mim. A mesma natureza que está em você está em mim. O mesmo coração que está em você está em mim. Porque a palavra diz que Ele deu um mesmo coração a todos, que é o coração de Deus. É por isso que há comunhão, afinidade, há um mesmo pensar, há uma unidade. Não há um sentimento discordante nesse coração novo que está em cada um de nós. É interessante, irmãos, porque não precisa nem estar junto, viu? Não precisa. Tem gente longe, mora longe e compartilha do mesmo pensamento, pensa a mesma coisa. É um só coração e um só caminho. Para onde você está indo? Para cima. Pois bem, então vamos juntos, porque eu também estou indo para cima. Para onde você está indo? Estou indo para Deus, para Cristo. Então, nós vamos juntos, porque eu também estou indo para Cristo, porque Deus nos deu um único caminho. O que você está buscando? Eu estou buscando as coisas do alto. Eu também. É por isso que temos harmonia, temos unidade. Onde há um só coração, nós vamos todos na mesma direção. Viu, irmãos? Onde há um novo coração, nós vamos na mesma direção. A unidade do povo de Deus nasce em torno desse novo coração. Infelizmente, o pessoal quer unidade na base de cantoria, de festa, de ajuntamento. Mas esta não é a unidade de Deus. A unidade de Deus está na base de um novo coração. Você tem um novo coração, eu tenho, então aqui tem unidade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta foi a oração de Jesus em João 14, versos 20 e 21. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu creio nesta oração de Jesus. Ele orou por mim. Eu não estava lá no dia em que ele orou, mas ele orou por mim e orou pelos irmãos. Porque aqui ele diz assim: e não rogo somente por estes. Estes quem? Os discípulos de Jesus que estavam com ele. Mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aqui está eu, está você. Aqui estão todos os irmãos que creram pela palavra de Deus, na nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo, e que Cristo está em nós. E o que é que Jesus pede ao Pai? Jesus pede ao Pai o seguinte:
para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, você já parou para pensar nisso aqui? Como que é a unidade da Trindade? Como que é a unidade da Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Já pensou? Está dizendo aqui que Ele quer para nós a mesma unidade que a Trindade tem, a mesma unidade que Jesus tem com o Pai com Ele. É assim a nossa unidade com Ele e uns com os outros aqui. Então a coisa é profunda, e não tem outro jeito de ser assim a não ser aceitando a nossa atração em Cristo Jesus, e com Cristo Jesus morrermos para sermos ressuscitados com Ele e Ele viver em nós. Então aqui temos unidade verdadeira. E Jesus disse assim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando é que o mundo vai crer que Jesus foi enviado para salvá-lo? Quando o mundo enxergar esta unidade em nós. Eu em Cristo, Cristo em mim. Eu em Cristo, Cristo em mim. Tem igreja pensando em cantar bonito, fazendo marcha para Jesus, agindo politicamente correto, para mostrar ao mundo que Jesus veio e para que o mundo possa crer. No entanto, Deus quer mostrar a unidade de um povo por causa do novo coração que Ele nos deu. Este coração novo nos impele, nos conduz, nos faz andar segundo a vontade de Deus, obedecer a sua palavra e observá-la. Esse novo coração tem tudo a ver com a vida de Cristo em nós. O novo coração fala do próprio Cristo em nós. E o resultado é este: para que nunca se apartem de mim. Este pacto da graça é para que o seu povo nunca se aparte dele. Existem muitos perigos neste mundo, mas eu creio que a minha perseverança com Deus, em Deus, é predestinada, e nada poderá me apartar do Senhor. A nossa perseverança como salvos está garantida. Eu não estou com medo que amanhã vou cair fora ou tropeçar no pecado, alguma coisa ruim nesse sentido aconteça comigo. Por quê? Porque eu creio na minha predestinação a partir do momento em que eu criei na minha morte com Cristo na cruz. Cristo é minha vida. Agora não tem mais jeito. Estou salvo e sempre salvo. Nós vivemos neste mundo segundo a providência de Deus. Irmãos, nós vivemos neste mundo segundo a providência de Deus. O que é providência de Deus? Cristo é a nossa providência, suficiência total e infalível. Não tenho cuidado, não tenho temor, porque eu confio somente em meu Salvador, que me sustenta e me guarda. Vamos ler aqui o último texto. Primeira carta de Pedro 1:5. Que mediante a fé estais guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para ser revelar nos últimos tempos. Estais guardados pelo poder
poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro 5. Esta salvação preparada para revelar-se no último tempo é o retorno de Jesus, nossa subida com Ele. Então, irmãos, eu creio e posso ler o texto assim: estou guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Estou guardado. Deus nos guarda com o seu poder. Agora, não vamos aqui achar que nada vai acontecer com a gente do ponto de vista físico, porque vai. Tem um texto que eu gosto muito dele, mas normalmente as pessoas interpretam errado, que é aquele texto do Salmo que diz assim, que nenhum mal chegará à sua tenda, nenhum mal. E aí tem pessoas que acham que não vai ficar doente, que o ladrão não vai assaltar sua casa, que ele não vai ter um piripaque físico, como a Sueli teve. Não é isso que ele está dizendo ali. O mal que ele está falando ali é no aspecto espiritual. O pecado, Satanás, nada pode fazer com a gente. E a tenda ali não é a sua casa onde você mora. A tenda ali é você. E Cristo vive em nós, né? Então, Cristo vivendo em nós, estamos de fato guardados do inimigo, do diabo, do pecado, do mundo. Nada de ruim nesse sentido pode acontecer com a gente. Amém?